tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar sobre um assunto que é muito especial para mim, é muito importante para mim, que é sobre o programa de au pair. Como muitos já sabem, mas se você ainda não sabe, essa é a maneira pela qual eu vim parar aqui nos Estados Unidos. Esse foi o programa que eu escolhi para vir para cá. Semana passada, nesse vídeo aqui, eu contei pra vocês 5 maneiras de como vir legalmente para os Estados Unidos. Eu disse só 5, mas é claro que existem muitas outras maneiras. Só que hoje, como prometido, eu ia contar pra vocês um pouquinho mais sobre o programa de au pair, que é o programa que eu sei mais a respeito e é o programa que eu vim para os Estados Unidos. Então, bora! Então vamos lá, pessoal. O que é o programa de au pair? O programa de au pair nada mais é do que um programa de intercâmbio que envolve trabalho e estudo. Como eu falei a semana passada, eu não quis categorizar o programa de au pair como um visto de estudo ou como um visto de trabalho, porque ele mescla os dois, tá bom? O programa de intercâmbio do au pair, ele só é válido se houverem esses dois itens. Você é obrigado a estudar e você é obrigado a trabalhar. Se não houver um desses dois, o programa de au pair ele é inexistente e aí o seu visto já não vale mais de nada, tá bom? Esse programa de au pair, ele é disponível tanto para moças quanto para rapazes. Existem exigências que são específicas para os rapazes, porque é um processo mais seletivo, é um processo mais complicado, e é por essa razão que 95% das au pairs, elas são moças, elas são jovens. O au pair, ele apresenta diversos requisitos, e ele também apresenta diversos direitos e deveres, como também benefícios. É claro que todo o programa tem esse benefício e o au pair não seria diferente. Então, hoje eu vou listar para vocês alguns benefícios, alguns direitos e deveres e alguns requisitos do programa de au pair. Requisitos básicos. Eles foram elaborados pelo governo norte-americano para garantirem a segurança do au pair e do governo americano em relação a todo esse programa de intercâmbio. Então, vamos lá. São eles 9 requisitos básicos, tá? Existem outros requisitos que você vai encontrar aí durante o caminho, mas os requisitos básicos são: requisito número 1, o au pair ele tem que ter entre 18 e 26 anos. Requisito número 2, ele tem que ser solteiro e sem filhos. Solteira e sem filhos. Requisito número 3, ele tem que apresentar um inglês intermediário. O aplicante ou a aplicante, ele tem que apresentar um passaporte válido. Esse passaporte, ele tem que ser válido durante todo o processo, durante todo o período que você vai ser au pair. Ou seja, durante esse 1 ano ou durante esses 2 anos, porque o programa pode ser estendido, esse passaporte ele tem que ser válido. Requisito número 5. Esse aplicante ele não pode ter passagem pela polícia, tem que ser ficha limpa, tá? Requisito número 6. Esse aplicante ele precisa ter uma carteira de motorista e ele tem que saber dirigir e tem que ser um bom motorista. Requisito número 7. Você tem que ter uma saúde física, emocional e psicológica estável. Você tem que ser saudável. Você vai receber diversos formulários, devem ser carimbados e assinados por um médico que comprovem que você é saudável e apto para fazer um intercâmbio. Requisito número 8. Você precisa de um convênio médico. Você não pode entrar no país, nos Estados Unidos, sem apresentar um convênio médico. Muitas agências já englobam tudo isso dentro do pacote do intercâmbio, tá bom? E o requisito número 9. Qual é o requisito número 9? Eu já falei do Drive License? Requisito número 9 é que você apresente horas com crianças. Você precisa comprovar que você tem experiência com crianças, seja em trabalho voluntário, seja em igreja, seja com a sua própria profissão. Enfim, você precisa comprovar que você tem horas de experiência com crianças. O número mínimo de horas que devem ser comprovadas são 200 horas. Menos que isso, seu processo não é aceito, a sua aplicação é negada logo de cara, tá bom? Requisito número 10, que eu acabei de lembrar de um, é que você tem que passar por todas as entrevistas. Você tem entrevistas com a agência no Brasil, você tem entrevistas com a agência norte-americana e você também tem entrevistas com as famílias candidatas. Então, você tem que passar por todas essas entrevistas para que o seu processo dê andamento. Agora, vamos falar sobre direitos e deveres da au pair. Como dever da au pair? Ela tem o dever de trabalhar e ela tem o dever de estudar. Nesse quesito de estudar, ela tem uma certa quantidade de horas que ela tem que cumprir anualmente. Então, para que ela consiga tanto renovar o programa por mais 1 ano, quanto para voltar para o Brasil e pegar o certificado, ela precisa apresentar uma carga horária de estudos para que esse programa tenha sido válido, tá bom? E ela precisa trabalhar por questões
óbvias. Esse é um dos deveres da au pair. Outro dever da au pair: ser responsável por todas as atividades relacionadas à criança a qual ela cuida, seja lavar roupa, cozinhar, limpar o quarto, organizar brinquedos, buscar e levar na escola, levar para as atividades extracurriculares. Tudo que é relacionado à criança é de responsabilidade da au pair. É claro que isso varia muito de família para família e das necessidades de cada família hospedeira, que nós chamamos de host family, tá bom? Outro dever da au pair: ela precisa trabalhar por até 45 horas semanais. Então, esse é um dever da au pair, ela tem que trabalhar da mesma forma como ela tem que estudar, tá bom? E ela não pode exceder 45 horas semanais. Outro dever da au pair: ela tem que respeitar as regras da família. As regras, elas são normalmente discutidas em entrevistas mesmo antes do embarque para o país, mas ela tem que aceitar e ela tem que cumprir as regras da família. Outro dever da au pair é que ela tem a responsabilidade de comparecer a reuniões mensais do clube de au pairs da região dela. Nós chamamos de cluster. Ela tem a responsabilidade de comparecer a essas reuniões todos os meses. É nessas reuniões onde ela faz amizade com outras au pairs e ela também dá um retorno para a agência de como anda o processo com a família, adaptação e todo o dia a dia, tá bom? Então, ela tem a obrigação de comparecer a essas reuniões. Se eu não me engano, ela pode perder 2 reuniões no ano e elas têm que ser justificáveis. Agora, vamos falar sobre alguns direitos da au pair. Ela tem direito a moradia e alimentação gratuitas, fornecidas pela família pela qual ela trabalha, tá bom? Então, a família para qual ela trabalha tem que fornecer para ela comida e alimentação, mesmo nos dias em que ela não está trabalhando. Outro direito da au pair: ter um ambiente privado só dela. Ou seja, ela tem que ter um quarto que seja só dela, com privacidade, tranca, porta e tudo mais. Não é obrigatório que ela tenha um banheiro privado, mas muitas famílias fornecem isso. E quando não fornecem, a au pair só divide o banheiro com as crianças ou com algumas visitas, tá bom? Mas o quarto é obrigatoriamente da au pair. Tem que ser algo privado e somente da au pair. Outro direito que a au pair tem é o direito de viajar, o direito de ir e vir enquanto ela estiver aqui. Ela pode viajar pelo país, ela pode dirigir, ela pode conhecer vários lugares, enfim. O tempo livre dela é específico dela e ela pode fazer o que quiser, desde que ela respeite as regras que foram pré-determinadas pela família, entre ela e a família, tá? Esses são alguns direitos da au pair. Em geral, quais são os benefícios do programa? Existem 2 vertentes: a vertente dos benefícios para a família e a vertente dos benefícios para a au pair. Para a família que vai te hospedar, ela tem o benefício de que ela vai ter uma au pair ali disponível para ela, onde ela pode comandar aí a rotina de acordo com a necessidade dela, onde ela vai ter à disposição uma pessoa dentro da casa dela a um custo muito inferior ao que ela pagaria por ter uma babá externa. Então, ela tem uma pessoa que mora com ela, que ela paga muito menos do que ela pagaria por um serviço externo, e ela só tem que prover alimentação e moradia. E ela tem que pagar um salário de $195,75 por semana. Então, isso para eles é quase nada. Custo-benefício. Tá? Eles têm uma mão de obra barata e eles ainda têm a opção aí da flexibilidade de ter alguém dentro de casa que vai poder se adaptar aí à rotina deles, desde que eles respeitem as regras de direitos e deveres aí do programa. Agora, na vertente da au pair, quais são os benefícios que a au pair encontra por escolher este programa de intercâmbio? Bom, ela tem a opção de passar 1 ano ou até 2 anos legalmente morando nos Estados Unidos, contando com todos os direitos que ela possa imaginar ou fornecidos pelo governo americano, com toda a segurança, sem contar em todas as aventuras que ela vai viver, com toda a imersão cultural, com todo o aprendizado cultural, emocional, o amadurecimento pessoal. Enfim, os benefícios são inúmeros. É claro que as dificuldades são inúmeras também, a gente passa por uns perrengues, são muitos altos e baixos, mas os benefícios são incontáveis. É uma porta que se abre e são diversas possibilidades que podem acontecer a partir daí. Então, eu, Vanessa, super recomendo o programa de au pair. É uma opção para quem se enquadra nesses requisitos, para quem se encaixa nesse programa, para quem tem esse sonho. É sim uma possibilidade,
é uma possibilidade tecnicamente barata, muito mais barata do que se fosse fazer um intercâmbio privado, um intercâmbio mais exclusivo. Então, por hoje é isso. Eu espero que eu tenha ainda conseguido passar aí pelos pontos principais do que é o programa de au pair. Se vocês tiverem mais dúvidas, deixem aqui nos comentários. Eu, com o maior prazer, vou responder para vocês. Se você conhece alguém que tem o interesse de ser au pair, se a sua filha, a sua neta, a sua sobrinha tem a vontade, tem esse interesse, manda esse vídeo para ela, para ele, enfim, porque pode abrir uma caixinha na cabeça dessa pessoa e ela decidir aí abrir os horizontes dela, tá bom? Então, não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para você receber notificações de quando eu publicar novos vídeos para cá. Me sigam também nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. E é isso, gente. Por hoje é só. Um beijo, fiquem com Deus e tchau!